Olá, meus queridos. O casamento tem origem divina. E o casamento teve origem lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 2, 15 e 16 diz que Deus pegou o casal, colocou no Éden para lavrar e o cultivar. E Gênesis 2, 18 a 25, viu Deus que era bom que o homem não estivesse só, e com uma de suas costelas Deus formou assim a mulher, dando-se início ao casamento. Querido, no padrão divino, o casamento ele é tão importante que o primeiro milagre que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 2, foi transformar a água em vinho, que é o suco de uva natural, em uma festa de casamento. Mas por amor ao ser humano, Deus deixa algumas orientações na sua palavra para que as pessoas tenham orientação de como deve ser uma vida familiar. Tem algumas reprovações de Deus para certas uniões. Por exemplo, Levítico capítulo 22, aliás, Levítico 18, no versículo 22, diz assim: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Abominação, querido, é algo, segundo o dicionário, nojento, repugnante e detestável aos olhos de Deus. Por isso que Deus diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Também no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis. Em Levítico, logo em seguida, agora capítulo 20, no versículo 13, diz assim: também se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, né? Praticaram coisas abomináveis. Querido, Deus ama o pecador. Salmos 45, versículo 7 diz assim: amas a justiça e odeia a iniquidade. Então Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama qualquer ser humano que vive na face da terra. Mas Deus não ama algumas práticas que os seres humanos, ou por falta de conhecimento ou por endurecimento de coração, cometem. Mas Isaías também, 61, versículo 8, diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça, mas odeio a iniquidade. Então Deus odeia, irmão, a iniquidade. E por isso que, para que nós, seres humanos, não vivemos cometendo iniquidade, Deus nos dá algumas orientações. Mas alguém pode falar assim: irmão, isso aí é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento a Bíblia não fala nada. Pelo contrário, a Bíblia também afirma aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 26, diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Diz que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro ao contrário. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então diz aqui também que semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher,
inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. Aqui no livro de Romanos. Então, o apóstolo Paulo também orientava o povo da época dele que eles não se envolvessem com pessoas do mesmo sexo, porque isso é uma abominação aos olhos de Deus e não tem aprovação de Deus. O casamento que tem aprovação divina é o casamento entre o homem e uma mulher. Agora nós vamos ler aqui, queridos, 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aqui fala sobre algumas práticas. Impuros, que são pessoas que cometem impureza. Nem idólatras, nem adultos, nem efeminados. O que é efeminados? É a prática que o homem quer ser mulher e também a mulher quer ser homem. Diz que essas pessoas aqui, se não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Também fala também sobre os sodomitas. Quem são sodomitas? Sodomitas é derivado de lá de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Sodoma e Gomorra, os homens pegaram essa prática. Pela primeira vez tem um registro bíblico que homens tendo relação com homem teve início lá em Sodoma e Gomorra. E nos dias de Sodoma e Gomorra, o casamento entre homem e mulher perdeu sua vigência. É tanto que quando os anjos chegam na casa de Ló para tirar Ló da cidade, que a cidade ia ser destruída, porque aquele pecado subiu às narinas de Deus. Quando os anjos chegaram e entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade falaram assim: traz esses homens para fora para que nós abusemos dele. Esse sentido aqui, abusemos, é o seguinte: para que nós tenhamos relação sexual com esses homens. Aí Ló falou: eu tenho 2 filhas virgens aqui, faça dela o que vocês quiserem, mas esses homens são meus hóspedes. E eles falaram assim: não, nós queremos eles, para que abusemos deles. E os anjos abriu a porta, deu uma cegueira naquele povo, tirou Ló e sua família da cidade, e a cidade foi destruída, porque essa prática de sodomia surgiu lá em Sodoma e Gomorra. Tanto é o sexo, a relação de homem com homem, mas sodomia também, queridos irmãos, é o que a pornografia hoje chama sexo anal. Que às vezes o homem é casado com a sua mulher e a mulher tem o seu esposo e eles praticam sexo anal. Isso também é sodomia. E a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus, porque Deus deixou o lugar correto para que o homem e a mulher tenham suas relações íntimas. Perverter aquilo que Deus deixou também é abominação. Por isso que aqui no Coríntios diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. É a relação de homem com homem, e é a relação mesmo que seja entre homem e mulher e homem, que pratica o sexo anal. Isso também é sodomita. Então, meus queridos, homem com homem, não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. Mas, irmão, o que quer dizer essa mensagem? Quer dizer, querido, que toda a mensagem de Deus é uma mensagem de amor. Deus odeia a iniquidade, mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Não é para a gente ter preconceito, não é para a gente odiar, não é para a gente perseguir. Pelo contrário, nós fomos criados para amar uns aos outros e respeitar o livre-arbítrio. O ser humano tem direito de fazer o que quiser, mas também o ser humano tem o direito de utilizar a palavra de Deus para orientar as pessoas a viverem de forma correta. E é isso que eu faço com esse vídeo, para que o Espírito Santo alcance as pessoas, porque tem muitas pessoas que praticam essas práticas
mas por falta de conhecimento. E Deus ama elas e quer que essa mensagem chegue a elas para que o Espírito Santo transforme a vida delas, elas se arrependam, como eu preciso me arrepender de meus pecados a cada dia, e que todos sejamos salvos em nome de Jesus. Amém? Abraço para todos.